Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, boa tarde, nós somos Lielson Zene e Maria Clara Carneiro, do Balbúrdia. Queria dar alô para todos vocês e também para a Maíra, que está assistindo no Facebook, nossa única leitora do blog. E também para o Gibi Foda, que talvez seja ela. A gente vai começar fazendo uma apresentação mesmo do que a gente faz. Tem um tempinho que a gente trabalha com setores diferentes que seriam da escrita sobre quadrinhos. Vamos falar mais ou menos quais são, tentar elaborar um pequeno panorama e falar da nossa prática atual que tem se voltado para um tipo específico de escrita, a escrita sob restrições. Então, vou passar a palavra para o Lielson para começar. Boa tarde, obrigado a quem está aqui, obrigado a quem está vendo pela internet. Deve ser só a Maíra, mas... Bom, a gente começou o Balbúrdia faz pouco tempo, faz 2 anos. A gente marcou o aniversário do Balbúrdia no mesmo dia do Quadrinho Nacional, por pura coincidência. Eu achei legal que fosse essa coincidência, no fim das contas, né? Essas efemérides assim não são tão importantes quanto a gente às vezes acredita que são, mas, enfim, calhou. A gente está há 2 anos com esse projeto de falar sobre quadrinhos. Eu fui muito zoado, porque eu que escolhi esse título de falar de quadrinhos, e aí talvez a gente pudesse ter mudado de tratando de tretas, ou falando de falhar, ou qualquer coisa assim. Falando de falafel, talvez fosse até mais legal. Mas, enfim, eu gosto da ideia do falando de falar, e vou fazer uma defesa da minha escolha aqui, porque a gente vai falar sobre o ato de falar sobre alguma coisa. A gente não está falando direto dessa coisa, mas sobre esse discurso. E para a gente é muito importante a escolha desse discurso. O Balbúrdia, um rápido histórico, surgiu em conversas de 3 amigos. Num primeiro momento, eu, Liber Paz, que também é quadrinista, agora quase doutor em design, com uma tese sobre quadrinhos, e Paulo Secone, que é tradutor de quadrinhos. Aí a ideia foi ampliando, e novas pessoas foram chegando ao... E você que revisou o jeito? Ah, sim. O momento de, procuro vagas de trabalho. No momento procuro vagas de trabalho, sou revisor e editor de texto de quadrinhos e de livros não de quadrinhos também. E aí a gente conversava muito, e a gente não achava que podia fazer alguma coisa, ou pensar de alguma forma diferente, ou falar de quadrinhos de forma diferente do que se vinha sendo feito até então, com uma pegada menos jornalística e mais ensaística. Esses foram os nossos primeiros termos. Aí a gente leu um texto da Maria Clara na Antílope, que eu considero até hoje o melhor texto sobre crítica de quadrinho no Brasil, que é o texto dela que saiu no Antílope 1. Por conta disso, a gente foi começar a cooptar novos membros para o blog, e aí a Maria Clara foi convidada, ela aceitou, ficou feliz com isso, e hoje também faz parte do blog. Hoje casamos. Era tudo um plano, mas enfim. Então, sobre essa questão da crítica de quadrinhos, esse texto que ele está falando, partiu a própria Antílope, ela surgiu nesse vontade de fazer um certo texto sobre quadrinhos que fugisse da questão da divulgação, né? E o texto que eu coloquei ia justamente fazer um panorama de uma crítica que surgiu na França nos anos 2000, justamente porque o quadrinho que estava acontecendo naquele momento, se formando, não encontrava uma recepção pela imprensa tradicional de quadrinhos. Os autores, as pessoas que estavam ali engajadas, né, tem principalmente a figura do Jean-Christophe Menu, que é o editor da L'Association, eles acusavam uma ausência de crítica mesmo, né? Era muito ainda no meio da divulgação,
repetição de release, do elogio, e sem nenhum aprofundamento analítico. Porque, na verdade, o que a gente entende, né? Então, também a gente pode falar de um panorama aqui da crítica do Brasil, a gente tem formas diferentes de abordar esse texto. Tem entre a crítica e a divulgação, que pode ser o release, a resenha, o ensaio. Eu não lembro mais o que a gente preparou. Então, tá. Então, tem no caso específico, na França, esse grupo que surgiu ali junto com a l'Association, a Fréon, a MOC, a Dernier Cri e outras editoras, várias que vão chamados independentes, eles começaram a ter que eles mesmos criar as suas revistas de crítica. O que seria o principal problema ali? Eram textos só na base do adjetivo, sem uma descrição do que está acontecendo, sem colocar em relação com outros trabalhos. Não é simplesmente dizer uma avaliação pessoal do que é o quadrinho, do que é aquela obra, né? É fazer também entender como se encaixa aquele trabalho nesse contexto, fazer essas comparações. A crítica que a gente fala aqui vai tentar cumprir esse papel. Não é um papel de divulgação, não é um papel de registro jornalístico, que também é um outro setor. Mais perto da boca. Perdão. Então, é um papel de análise, mais do que simplesmente um divulgar. São coisas diferentes, são setores diferentes. E o que seria o elemento crítico é o de saber analisar, não apenas uma repetição dos termos. Só para pontuar um pouquinho, né? Assim, a gente não quer dizer que isso não divulgue. Claro que sempre que você fala sobre uma obra, ela acaba sendo divulgada, né? Você acaba registrando aquilo na história de alguma forma, né? Não é querer se dar super importância dizendo que tudo que eu escrevo vai para a história, mas é isso, entra nesse volume de coisas de que se falou sobre uma obra. Então, só que a nossa proposta sempre foi de ser um pouco menos impressionista. E aí entra isso que a Maria Clara falou, de menos adjetivos e talvez a gente procurar a melhor palavra para descrever aquilo. Tem um exemplo que, até na conversa com o Pedro Moura, na Desgráfica da semana passada, rolou, que foi: isso é um desenho bonito. Um desenho bonito quer dizer uma informação muito perto do zero. O que quer dizer um desenho bonito? É bonito para quem? É bonito em que circunstância? É bonito comparado com o quê? Então, é muito mais útil você descrever o tipo de desenho ou, olha só, as maravilhas da internet, você colocar uma imagem do que você fala. Pode resolver muito mais o problema, comunica muito mais, explica muito melhor. Então, dentro dessa ideia de procurar ser um pouco mais preciso, a gente acabou por, a primeira coisa, abolir com a ideia de nota. Porque aí entra muito numa situação pessoal. É óbvio que o texto que eu escrevo parte do meu recorte do mundo, da forma que eu encaro o mundo. Eu vou escolher as palavras que pertencem à minha biblioteca de referência e tudo mais. E não é possível a isenção de 100% sobre as coisas, é claro. Mas, quando você se detém a falar sobre alguma coisa, pouco importa se ela é boa ou má para você. Importa o que você enxerga ali. Erros podem ser vistos como características da obra. Um exemplo, você está lendo um quadrinho que o papel é muito fino e você vê do outro lado da página, você pode imediatamente marcar isso como um problema do projeto gráfico, que a rigor é. Mas você pode também pensar o que quer dizer naquela história em que você vê um pouco antes o que está acontecendo. Então, as cartas não são... Claro, não estou falando que a gente anda o tempo todo com incertezas aqui, mas a gente está muito mais interessado nos tipos de perguntas do que dar algumas respostas e taxar coisas do tipo: compre este quadrinho, ou não compre este quadrinho. A gente queria falar de quadrinhos, de fato, né? Então, por isso, toda essa primeira concentração se deu sobre o discurso do que a gente ia falar. Aí, essa opção pelo que a gente chama de ensaio. Nada contra resenhas, eu acho que elas ocupam um espaço muito bom, mas um exemplo que eu posso dar, porque é uma coisa que eu fiz em grande número, que
é o Universo HQ. Eu escrevi resenhas para o Universo HQ em grande número. Escrevi mais de 200 resenhas para o Universo HQ sobre quadrinhos. Existia um modelo a se cumprir ali, que era um modelo que seguia o jornalismo. Não se usava a primeira pessoa. Por exemplo, se eu, Lielson, lesse um quadrinho e ficasse confuso com uma passagem de um quadro a outro, eu não poderia dizer que eu fiquei confuso. Eu tinha que falar que o leitor está confuso, ou eu tinha que achar uma forma de falar isso. E não é um modelo com o qual eu me identifique. Não tenho nenhum problema com isso, mas assim, não é um modelo com o qual eu me identifique. Então, isso começou a gerar essa discussão e a gente chegou nesse modelo que seria do ensaio, que é uma coisa que já existe em grande número nas resenhas fora do país. Só para... Então, eu ia comentar sobre principais meios, e a gente já chegou nisso, a crítica que a gente quer, né? A minha formação, né, eu fui fazer um doutorado em teoria da literatura sobre quadrinhos, fui estudar um autor de quadrinhos que faz um metaquadrinho, que é o Jochen Gerner, francês, e então também tem a questão de tentar buscar pela via do aprofundamento acadêmico, também veio acompanhando isso, mas ali a gente tem pensado ir para o ensaio, tirando um pouco, tentando não ser tão acadêmico, né? O Pedro Moura, que é o crítico português, ele faz muito melhor isso, inclusive, né? Os aprofundamentos teóricos dele estão ali há 15 anos no blog. Então, tentar fazer um texto claro, mas que não pense, não tente ignorar, não nivelar por baixo esse leitor, né? A gente, inclusive, fez um site satélite, o Janota Balbúrdia, tentando fazer... O Janota, né? O Janota no sentido mesmo de empolado, de metido, tentando fazer um pequeno dicionário visual dos termos que a gente considera, não é que sejam difíceis, mas que a gente considera importantes para a formação de um público leitor. Então, a preocupação de formar essa crítica, que a gente recorta aí desde a Antílope, é de formar um público leitor especializado. Não é se especializar no sentido de se fechar e se cercando em um pequeno grupo, um pequeno gueto. Pelo contrário, é aproximar leituras diferentes. É isso que eu acho que é o mais importante, não se fechar apenas ler quadrinhos, mas aproximar essas outras leituras e tentar a nossa grande referência, a minha principalmente, são críticos franceses. Tem a revista do 9, né, do 9.org, DU é 9 mesmo o número, que já faz algum tempo entrevistas com autores dessa geração dos anos 2000 até agora, e o próprio pessoal da L'Association que desenvolveu ensaios em que eles pediam a erosão das fronteiras entre as artes também. Aí nisso, né, eu estou sempre voltando, segura o Cripon um pouquinho, sempre voltando ao Balbúrdia porque é o exemplo que eu conheço, né, é o que eu tenho mais de perto. A gente optou por algumas coisas. Por exemplo, a gente não dá notícias. Na página do Facebook, sim, a gente noticia coisas, né? E na nossa newsletter também. Principalmente eventos e lançamentos e sessões de autógrafos com autores e tudo mais. Mas a gente optou por um modelo baseado em resenhas curtas, mas nesse modelo mais ensaístico, ainda que às vezes curtas, resenhas mais longas, matérias sobre situações específicas dos quadrinhos. Por exemplo, eu estou com uma série sobre quadrinhos abstratos, estou tentando entender o que é isso, então estou lá dividindo com o leitor o que eu tenho encontrado, e entrevistas. A gente foca basicamente nisso, assim, matérias, resenhas e entrevistas, e a gente acaba não dando notícias. Por muito tempo eu achei que a gente não era um site jornalístico por conta dessas opções. Mas no fim a gente acaba vendo que, mesmo não tendo essa intenção a priori de jornalismo, você acaba criando alguma forma de registro, né? Você acaba noticiando de alguma forma, mesmo que não seja essa a nossa intenção número 1. Então, aí outra opção que a gente teve foi focar em quadrinhos, por mais que eu acho que a gente tem
uns 2 textos que não são sobre quadrinhos. Um é sobre o documentário da Laerte, o Laertice, e tal. Eu estou dando um de bônus que eu devo ter esquecido, mas deve ter. Mas basicamente a gente fala de quadrinhos, porque a gente percebeu que os sites e blogs de quadrinhos falavam demais de cultura pop. Nenhum problema com isso, mas não era o que a gente queria, né? E daí eu via que sites de cultura pop acabavam falando muito menos de quadrinhos do que falavam de cinema nerd, ou falavam de qualquer outra, ou bonequinhos colecionáveis e etc. De novo, nenhum problema, mas só não era o que a gente queria. Por isso, a gente foi desenvolvendo esse modelo. Aí, no começo desse ano, eu fui convidado pelo Instituto HQ a dar um curso sobre crítica de quadrinhos. Aí a gente colocou, o Carlos lá estava. E o homem lá também, é verdade, o cara estava lá também. E aí eu coloquei em prática uma ideia que a gente já vinha discutindo lá em casa, que é sobre a crítica potencial de quadrinhos, que isso é baseada num modelo que vem do Bapô, que é sobre quadrinho potencial, que é baseada num modelo que vem do Lipô, que é a literatura potencial, e eu acho que a Maria Clara é a pessoa para explicar melhor. Então, o Lipô, né, os lipianos têm aqui vários nomes, isso aqui é um print da página deles, são autores que começam na década de 60 na França a tentar reunir modelos de escrita que possam ser usados por autores futuros. Então, basicamente, eles vão escavar e elaborar desafios, jogos com base matemática ou não, em que você possa tentar se desafiar a escrever. A ideia de restrição. Quanto mais você restringe a escrita, mais você se libera a criatividade. É um trabalho em reação até aos próprios surrealistas, que acreditavam que não existiria que queriam liberar totalmente o inconsciente. E o Raymond Queneau, que é a figura que aparece como central, ele era um autor que participou do movimento surrealista, e ele sai brigado com André Breton por questões até pessoais, sobretudo porque foi um grupo que surgiu e acabou girando em torno de uma única figura. Então, Raymond Queneau, ele é muito inventivo e quer criar um grupo que crie sem necessariamente se fechar em torno de uma pessoa só. Então, é assim que surge a oficina de literatura potencial, que é o U de ouvroir, da oficina, Li de literatura e Pô de potencial. O exemplo mais comum é o livro La Disparition, que foi traduzido ano passado, do Georges Perec, O Sumiço, que é um livro inteiro sem a letra E. Então, tem várias obras. O próprio Raymond Queneau tem um livro que se chama 10 bilhões de poemas e mais uns quebrados, que são 14 sonetos, 14 versos, né, o soneto, que vão se intercambiar 10 bilhões de vezes. Então, é a ideia de você se limita para poder criar. Tá? Parece paradoxal, mas a partir do momento em que você se dá uma determinada regra, uma coisa disciplinar também, né? Você acaba se retirando da própria escrita. Não é mais a escrita pessoal que vai surgir, né? Então, a gente geralmente trabalha com oficina já há um tempo, né? Assim, são esses vários autores, tem o Raymond Queneau, o Ítalo Calvino é outro autor mais conhecido que pertence, né? Porque uma das regras deles é que se eles entram, eles nunca mais podem sair. Os que não faltam, eles têm reuniões mensais. Os que morreram são os eternamente desculpados, né? Tem todo para você entrar, você não pode pedir, tem todo uma coisa de seita, né? Mas só que tem também a questão do humor, muito importante, um humor desconstrutor, bem no sentido do Derrida, nada de desconstruidão que se usa, bem de ir dilacerando a palavra pelas beiradas. E eles incluíram um quadrinista em 2013, que vai fundar, aqui são várias, eles têm muitas restrições, né?
em escada, S+7, que está ali na letra S embaixo, você pega qualquer texto e você retira todos os substantivos e troca pela 7ª palavra que vem depois no dicionário. Então, vira um texto meio bizarro. Aí, o Patrice Quilofert, né, o Quilofert que já foi publicado no Brasil, ele pegou essa ideia e aplicou no quadrinho. Pegou um desenho que ele fez e retirou os objetos e trocou pela 7ª palavra que vem depois do dicionário e criou uma cena de terror. O caixão virou... Não lembro mais o quê, assim, mas... Não, a cama virou caixão, por exemplo, né? No dicionário francês. Então, a escrita potencial é isso. O potencial no sentido... matemático mesmo, o que aquilo mínimo pode levar à potência, elevar à potência, né? Então, o LIPO, que é a Oficina de Literatura Potencial, o UBAPO, né, Oficina de Bande Dessinée Potencial. Hoje eu fico muito contente que o UBAPO já virou uma palavra que eu acho que o público de quadrinhos já conhece, né? Tem vários autores que já trabalham, que é a questão do experimentalismo. Já até virou paródia, eu fico muito engraçado. O Pablo Carranza, dos Megma, pensou uma escola no futuro de quadrinhos, quando o quadrinho vai ser obrigatório e tem que ter aula de UBAPO. Hoje a gente já conhece, mas é bem recente, data dos anos 2000, esse movimento. E o CRIPO que a gente está inventando, né? Mas existe na França o XPO, tem de cozinha potencial, tem de música potencial, tem de vídeo potencial, tem muito, e realmente esses grupos existem e trabalham tentando inventar coisas. Então, essa nossa pretensão é bem pequena. A gente até fica meio incomodado de ficar explicando o que a gente tem feito aqui na frente de uma plateia de câmeras, mas a gente tem tentado. O Lielson começou a aplicar isso nesses cursos e nessas oficinas de escrita sobre quadrinhos. Como fazer uma crítica potencial, sempre pensando na ideia de restrição. Um dos exercícios, por exemplo, era... Na época, estava uma brincadeira no Twitter de você explicar da pior maneira possível um filme. Agora me foge qualquer exemplo possível, mas, assim, sei lá, você dizer que o Indiana Jones é o filme da bolona que corre atrás do cara de chapéu, por exemplo. Sabe? Você pegar alguma coisa que marcasse, que a pessoa conseguisse entender de qual filme se tratava, mas explicar ele da pior maneira possível. Era uma brincadeira. A gente fez essa brincadeira. Pegue um quadrinho que você gosta e tente explicar ele da pior maneira possível. E depois foi feito o exercício contrário. Pegue um quadrinho que você não gosta e tente explicar ele da melhor maneira possível. Faça um tweet falando sobre o quadrinho. E foram vários jogos, né? Tem essa coisa lúdica, é um jogo mesmo. A gente foi fazendo. Aí temos aí o... Tem alguns exemplos depois, eu botei assim meia ordem, o LIPO, o UBAPO e o do LIPO. A gente não treinou com... uma coisa... Era para a gente ter avisado isso no começo. Vai ter perguntas depois. A gente vai deixar. Tá, desculpa de não ter avisado antes. A pessoa pediu para... a gente vai falar mais 10 minutos e a gente vai abrir para perguntas, mais 15 minutos. Então, essa aqui, por exemplo, é uma versão já de uma poeta portuguesa que pegou o texto do Camões, né, o verso famoso, amor é fogo que arde sem se ver, e ela aplicou restrições diferentes, né? A anagrama, a troca de letras, de que fuma, grave, dorme sem eros. Outro anagrama, ver o som em fuga, querer-se moda. O lipograma, que é essa noção, essa restrição do Jorge Perrec no Sumiço, né, de tirar uma letra. Então, o lipograma sem A, querer é um fogo que consome sem se ver. O lipograma em I, amor é um fogo que arde sem se ver. Essa já é são 35 variações que ela fez, já é uma tradução de um jogo do próprio Perrec que fez com um texto do Marcel Proust, né? Ele pegou o primeiro verso, a primeira frase do romance Em Busca do Tempo Perdido e fez a mesma coisa. E aí teve um outro poeta, o Lipiano, agora eu esqueci, acho que o Paul Brefford, que também fez a mesma coisa com To Be or Not To Be, né? Então, recentemente eu propus no Twitter, fiz uma oficina e depois no Twitter com Canção de Exílio, né? O que a gente pode também variar? Diga.
Exercício de estilo, é exatamente isso. Ele está falando dos exercícios de estilo, né? O Raymond Queneau, ele fez nos anos 50 esse livro, que é o Exercício de Estilo. É uma das bases do Lippo, a noção de estilo, que também é uma coisa que a gente preza muito, né? O que é pensar o estilo. O estilo, a gente pensa, se a língua ela é partilhada por todos, a gente tem aqui todo mundo a mesma língua, as escolhas que a gente faz de como a gente vai dizer uma coisa é o estilo. Isso aqui eu estou resumindo bem grosso modo o que seria o estilo do que a gente está falando. Aí o Raymond Queneau, ele pega uma cena que ele viu, um homem no ônibus, um chato, chorão, porque todo mundo empurrava ele, com o pescoço longo, né? Isso. O pescoço longo, um chapéu ridículo, e aí ele recria essa história 99 vezes, isso na primeira edição, né? Porque o livro continua sendo aumentado depois da morte do Queneau, inclusive. Com novos... Ele faz arco-íris, então, um pescoço azul, um chapéu amarelo, uma raiva vermelha. Ele vai... o estilo arco-íris, o estilo animais, aí transforma... Estávamos todos dentro de um besouro gigante como sardinhas, então é outra forma, ou na voz passiva, ou como uma narrativa de sonho, era um sonho e aí aconteceu. Então ele consegue fazer isso em muitos estilos. Isso foi um sucesso tão grande, né, que depois, nos anos 60, fizeram uma edição que um pintor chamado Jacques Carrelman, ele foi fazer... fez a parte em desenhos, em imagens. Então, ele transformou a mesma cena do ônibus em cerâmica romana, bordado, e tem o Masson, um tipógrafo, que também refez tudo com uma tipografia interessante, telegrama. Teve essa expansão. O Carrelman, inclusive, vai criar a oficina de pintura potencial, que ainda existe até hoje, ele faleceu recentemente. E nessa mesma... O Bapor, já cheguei no Bapor. E o Matt Madden, né, que é americano, ele fez, já não é a mesma história, ele já pega uma história banal dele e ele fez o livro 99 Exercícios de Estilo, em que ele recria a mesma história em quadrinhos, uma página, em várias formas diferentes. O site dele, né, Matt Madden, com 2Ds.com, ele também coloca usos o Bapor, desse estilo, em escolas, em aulas sobre quadrinhos, e vários outros autores retomaram isso. A gente tem a imagem do Madden? Aí temos. Aí, por exemplo, já são algumas aplicações. Ele fez 99 vezes a mesma história, que é a seguinte. Ele está desenhando alguma coisa, aí ele resolve ir até a cozinha, pegar algo na geladeira. No meio do caminho, a mulher dele, que está no quarto, pergunta que horas são. Ele responde. Quando ele chega na geladeira, ele esqueceu do que se trata. Ele fez 99 vezes essa história, com diferentes formatos, estilos e... sei lá, né, gêneros. Então, às vezes ele faz às vezes o que ele varia... isso aqui que a Maria comentou do exercício de estilo do Queneau, feito como cerâmica helênica, né? Egípcia? Enfim, cerâmica de alguma civilização. Enfim, tudo isso a gente pensou que teria muito a ver com o que a gente pensava, porque, de fato, a gente valoriza muito esse discurso sobre o qual a gente fala, né? Não só sobre o qual a gente fala, mas o qual a gente usa para falar. Então, a noção de estilo era uma coisa muito importante. Os nossos textos, dentro do nosso blog, valorizam o estilo de cada um dos autores. A gente não quer fazer aquela passada transversal do jornalismo para deixar o texto parecido com um único texto, não tem regras de alisamento dele, pelo contrário, né? Então, essas brincadeiras de estilo já estavam no que a gente pretendia. Então, a gente começou a brincar também com a ideia de uma crítica de quadrinho potencial. Além desses pequenos exercícios que a gente aplicou, acabamos fazendo, vez ou outra, no próprio Balbúrdia.
Será que temos alguma coisa? Essa é uma oficina que a gente deu em Salvador, mas era uma oficina de Oulipo, propriamente, de um texto feito de forma coletiva. Um tema único foi dado, cada um escreveu uma frase tentando manter o sentido. Quem fez isso? A Beleléu fez um quadrinho dessa forma? Não, a Beleléu fez de uma frase só. A Beleléu fez, o pessoal da Beleléu já fez o Tension de la Passion, né? Tensão de la Passion. É assim? Como é que é? Em que eles pegam a mesma frase, vários autores vão reescrever a história com a mesma forma. Isso aqui foi outra coisa que era para continuar a história, né? Mas tinha uma outra restrição de palavra, agora não lembro mais qual era. E foi engraçado porque acabou ficando um texto muito engraçado, né? Lembrando que o humor para a gente sempre é importante também na redação e pode ser uma coisa séria, mas tem que ter algo de humor, que é uma inteligência. Aliás, é uma frase que os oulipianos gostam muito, né? A gente escreve para os inteligentes, não para os sérios. Vamos lá, deixa eu ver se a gente tem algum exemplo aí. Crítica oulipiana. A gente já falou um pouco disso. Olha só, não é só porque esse livro é da Lote 42, que, né, é organizadora da Feira Miolos, mas é o livro do Rafael Sica chamado Fachadas, e que é um livro que eu gostei muito. E é um livro que são várias fachadas desenhadas no verso um objeto que tem algo a ver com aquela fachada que ele desenhou. Ele andava pelas cidades, eu acho que Pelotas, Porto Alegre, São Paulo, e desenhava fachadas, e algumas delas ele incluía alguns personagens, e ali você via que alguma história começava a acontecer. E na relação entre elas, eu me senti como se estivesse passeando por uma cidade inventada pelo Rafael Sica. Então, além do texto, eu incluí um mapa em que eu marco o meu passeio pela cidade inventada pelo Sica. Peguei um mapa tem toda uma explicação para isso, eu não sei se vale a pena entrar nesses miúdos, mas enfim, é um mapa da cidade de Dublin, porque Dublin é a cidade que é muito importante para um livro que eu gosto muito, que é o Ulisses, do James Joyce, que é um percurso por toda a cidade. Então eu queria brincar com essa ideia dessa odisseia por uma cidade, então eu peguei o mapa da cidade de Dublin, que é uma cidade para a qual eu nunca fui, mas ficcionalmente já fui várias vezes, porque cada vez que eu leio Ulisses eu estou passeando por Dublin. Então eu peguei o mapa de Dublin, eu acho que até da época, troquei os títulos ali de cima, fictio deriva, né? Eu juntei com o conceito das derivas meu Deus do céu, como é que é o nome dos homens? Dos situacionistas franceses, que falam de psicogeografia, de você encarar a cidade de outra forma. Então eu estava encarando a cidade de outra forma, mas era uma cidade ficcional. Aí eu vou passeando. Isso está lá no balbúrdia, bem grandão, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas cada uma daquelas bolinhas é um desenho que eu tunguei do Sica e colei ali, como se eu estivesse passeando. Daí tem uns traços que marcam o percurso que eu fiz de um lugar a outro, que foi quando eu relia. Então eu parava e ficava mais tempo em algumas daquelas fachadas e voltava. Então eu fiz uma certa deriva, que é um passear pela cidade, prestando atenção na cidade, olhar para a cidade, vendo além do que você já está acostumado. E aí eu fiz isso de forma ficcional e apresentei essa ficção para o leitor. Até o Pedro Moura me coloca em xeque, que é um cara que eu respeito muito, que estava na Desgráfica semana passada, e que ele disse que, para ele, a crítica tem que apresentar a argumentação nos seus pontos, tem que apresentar as razões, a argumentação e tudo mais, e esse tipo de coisa não entraria como uma crítica. Eu não sei bem o que pensar disso, mas eu respeito demais o Pedro Moura para dizer que ele está errado. E assim, talvez eu tenda a concordar, isso pode ser uma variação ou um processo para levar até a crítica. Eu acredito nessa crítica bem a la Roland Barthes, né, que é meu santo padroeiro, que é a questão, a crítica como uma segunda camada, uma tentativa de se colar ao texto que está lendo, né? O Pedro Moura também estava fazendo essa defesa que a crítica tem que ser, sobretudo, escrita, né? Acredito, por exemplo, que quando esse livro que eu trabalhei, do Johann Gerner, na tese, se chama Contra as Histórias em Quadrinhos. É um livro de quadrinhos, mas que, para mim, é um dos livros mais críticos sobre o discurso em torno das histórias em quadrinhos.
todas as palavras, todo o texto que está nesse livro não tem nenhuma palavra do Johann Gerner. Ele simplesmente recolheu, durante alguns anos, frases que ele ouvia, ou lia, ouvia no rádio, qualquer coisa relacionada à história em quadrinhos. Seja assim, esse filme é muito história em quadrinhos. Ou histórias em quadrinhos é tão fofinho. Ou esse quadrinho nos ajuda a pensar sobre a vida, sobre a morte. Então, qualquer dessas frases, sejam elas elogiosas ou banais, ou até críticas, bobas, ele foi reunindo e, a partir do momento em que ele fez essa aproximação e separou, organizou essas frases, ele ali estava fazendo uma crítica pungente, desculpa o adjetivo, eu tento evitar, mas ele é bem preciso ao mostrar como esse discurso crítico era falho, ou era muito frágil, talvez frágil seja a palavra melhor, mas o que não tinha, o que misturava muitas bolas, e é um livro muito complexo, é muito difícil de ser lido, ele não se lê como uma argumentação, é pela simples montagem das páginas, pela posição que as coisas se colocam. Para mim, é um ensaio em quadrinhos, sobre quadrinhos, mas que depende de uma leitura muito profunda, né? Então, nesse ponto que a gente acredita que é possível, sim, fazer outras formas de texto que tenham como ponto de partida uma crítica, uma análise, mas que não necessariamente vão ficar... Bom, porque pode também ter um pouco de poético, né? A gente tem aí, desde... as 5 funções da linguagem, elas não se separam, né? Não dá para a gente separar o que é a metalinguagem do referencial, não é possível. Então, seria possível, então, para a gente transitar entre essas formas, né? Então, é um pouco, talvez... porque a nossa vontade é de uma escrita, de se colar nesse material que a gente está analisando. Não apenas... não ficar... é uma coisa... no sentido bartesiano de amador, a gente tem falado dessa palavra esses dias, né? Que falava que é aquele que ama o que faz, né? E, por isso, como a gente ama essa escrita de quadrinhos, se colar nesse texto, escrever em cima deles, como uma pele, enfim... Deixa eu dar uma explicada. A Consciência de Zeno é o nome da minha coluna, obviamente roubado de A Consciência de Zeno, né, o livro do Ítalo Svevo. Essa é uma ideia que eu preciso agradecer ao Leandro Melite, ele que me falou isso e eu roubei dele. Aqui é uma outra crítica que eu fiz em lista. Assim, peguei a ideia do Magritte, né, ceci n'est pas un pipe, un pipe, une pipe. De novo. Brincadeira. E aí... Isso não é um quadrinho, e coloquei diversas imagens que eu já vi as pessoas dizendo que são quadrinhos. Assim, a gente não trouxe tudo para vocês visitarem nosso site e verem lá. Mas, assim, mural, tapeçaria, cerâmica, foto de filme de super-herói, fotonovela. Algumas eu admito que são termos em disputa, realmente, seriam ou não seriam. Mas a maior parte deles não é, mas já foi considerado. Então, assim, e é um texto só com imagens, fora o título. Esse seria um pouco do que a gente está falando sobre estilo. Essa seria uma crítica em lista. Deixa eu ver quem vem depois. Você mesma? Maria Clara. Quer que eu fale por você? Não, eu não vou roubar seu lugar de fala. Então, por isso que tem a minha coluna é o Bartman, né? Uma mistura do Roland Barthes com Batman. Justamente, na verdade, era a ideia de uma tira. O Valente ia desenhar em que o Roland Barthes fosse um personagem de quadrinhos vingativo, de fato, assim como... Mas isso nunca saiu do papel, só o desenho que ele fez para mim, né? Fez essa pin-up, que assina sempre essa coluna, que tenta ser... vocês conhecem o Robert Sikoryak, Masterpiece Comics?
né, que ele gosta de fazer umas misturas dos cânones, né, o cânone da literatura, o cânone dos quadrinhos. Então, ele faz o Action Camus, né, o Superman e o Estrangeiro, faz isso muito bem. O Esperando Godot, que é o Beavis e Butthead. Então, é um gênio assim, do quadrinho contemporâneo. Então, eu também gosto de fazer esse mashup, a crítica pomposa literária francesa e o quadrinho. Essa é uma página do Contre la bande dessinée, contra as histórias em quadrinhos de Uringer, né, justamente para mostrar para vocês como ele organizou essa crítica. Então, essa primeira coluna ali em cima de texto é uma lista de frases que usam para derivar os quadrinhos, né? A história em quadrinhos, designada pelo acrônimo BD ou BD, bando de safados, bando de degenerados, bando de selvagens. O bando, né, de banda desenhada, né? Então, daí que ele está tirando o bando. Banda dizimada. Geralmente, quando alguém morre nos quadrinhos na França, o jornal anuncia, o Libération, que adora essa piada, banda décimée, né? É sempre, sempre assim. Então, são essas frases soltas que ele vai reunindo e ele responde com desenho, né? Então, é nessa forma que vai se estabelecendo a crítica. E 1, 2, 3 já é a minha coluna de divulgação do Bapu, em que eu vou reunindo esses desafios, as restrições. Inclusive, todas essas oficinas que a gente vem oferecendo de escrita, a ideia de oficina é que o texto nunca vai ser pronto, não é de fazer um texto também perfeito, né? É de estar sempre em construção. E essa 1, 2, 3 já é só para reunir sobre o Bapu. E a gente tem o restante do grupo, né? Por acaso, cada um tem. O Liber continua, está terminando essa tese. Tem a Dandara, que hoje também edita a Plaf, a revista impressa de Recife, mais voltada para o quadrinho em geral, mas são 3 editores LGBT, que então vai se voltar também para mostrar um outro lado dos quadrinhos bem interessante. E a gente acabou agregando outras pessoas hoje, são autores de quadrinhos, como Alexandre Lourenço. São pessoas que participam bem mais esporadicamente, né? O Alexandre Lourenço, a Aline Zuvi, que está aqui, o Felipe 5 Horas, e também... Tem mais... Não, Paulo, você falou no começo que o Paulo, o Líbero e você que começaram, né? Eu teria depois, a Dandara. E nós os que ficamos mais na escrita, né? O Líber também é autor de quadrinhos, e eu sou tradutora. Enfim, eu acho que a gente pode abrir para perguntas, porque senão não haverá tempo. Tem não. Isso era. Você queria falar do... Não, eu só falo daquilo se a gente precisar. Mas deixa aí um pouco de Chris Ware, nunca fez mal. Estamos oficialmente abrindo a temporada de perguntas. Se é que alguém tem alguma. Vixe. Testando. Tudo bom? Eu fiquei curioso na hora que vocês estavam falando de... isso aqui não é quadrinho, isso aqui não é quadrinho. Quais são as definições do coração de vocês para quadrinhos, para o que é quadrinhos? Eu trabalho mais com uma noção de algumas coisas eu tenho certeza que não são. Do tipo... Eu já vi muita gente falando assim, cara, eu vi uma novela dos anos 40 do super-herói, aquilo era muito quadrinhos. Não, isso não é quadrinhos, sabe? Então, por exemplo, o fato de ter 2 imagens lado a lado não quer dizer que seja quadrinhos. Pode ser, mas não quer dizer necessariamente que seja quadrinhos. Eu acho que nem toda a relação que se estabelece entre texto e imagem, por exemplo, vai gerar uma história em quadrinhos. Então, eu acabo trabalhando mais pelo negativo do que pelo afirmativo, nesse caso. Até porque eu acho que é muito difícil você chegar numa resposta dessas. É só postular uma parada dessa para você passar numa feira dessa e achar um livro que te dá na cara, assim, olha só, esse cara fez o que você falou que não seria quadrinho e né? Isso acontece muito com quem tenta definir o que é um poema, por exemplo, né? Então, a poesia tem que ser de tal jeito. A história da literatura, repetidamente, está dando pedalas nos críticos que tentam definir demais as coisas. Então, eu prefiro ficar um pouco mais solto
e assim, e me agarrar a algumas coisas. Por exemplo, isso, 2 imagens lado a lado não necessariamente vão redundar em quadrinho. Pode ser que sim, mas nem sempre. Eu tenho um problema para responder assim essa pergunta, porque eu funciono muito mais escrevendo do que respondendo assim. Mas a questão, por exemplo, que eu acho problemática da imagem egípcia, por exemplo, é que acaba sendo uma vontade muito apologética de querer dizer que tudo é quadrinho e ignorar a especificidade das outras artes, por exemplo. É esse aí que quando o MacLeod vai fazer aquela definição, ele ou a própria definição de arte sequencial, ela despreza as outras artes, né? Então vira assim uma coisa meio um recalque no sentido psicanalítico, que apaga completamente, você esconde o que é a especificidade dos outros. Eu acho que precisa ter justaposição. Tem que ter uma certa montagem, uma justaposição. Montagem mais de cinema, né? Eu uso montagem num outro sentido de coisas que a gente vai aproximar na colagem e tal. Não necessariamente mas tem uma certa quadrinização. Para mim, quadrinho, a diferença de um livro de imagens, ele prescinde de uma leitura, ele é uma escrita, né? Ele é uma escrita ali que tem um processo de leitura que se desenvolve, mas não sei, enfim. Só deixa eu complementar aqui, desculpa, Paulo, que o entorno também é importante, né? Não é porque o Lichtenstein foi lá e puxou o quadrinho e colocou no museu que aquilo virou um quadrinho. Aquilo é um quadro, sei lá, a depender da técnica que ele usou, é uma pintura, é uma colagem, é um etc., é um desenho. Entendeu? Então, eu acho que esse entorno também, o lugar em que esse objeto se posiciona, pode ser bastante definitivo sobre... Definitivo é uma palavra horrenda, né? Pode ser bastante importante para a gente entender se trata de quadrinho ou não. Tem uma coisa que eu me pergunto já faz uns meses, assim, vocês... Tá dando para ver? Vocês também, como críticos, eu queria ver a posição de vocês quanto a... muito se discute que é necessário a expansão de leitores de quadrinhos no Brasil, que a gente consiga agregar mais pessoas que estão fora desse meio, que estão fora de eventos, por exemplo. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo um boom de eventos. E um exemplo deles é a Comic Con XP, né, que reúne, sei lá, milhares de pessoas em 4 dias. Ao mesmo tempo que a gente tem a associação com a palavra nerd, quadrinhos associado com a palavra nerd, que traz um monte de signos juntos. E, ao mesmo tempo, eu vejo, quando vocês falam sobre quadrinhos, me parece uma coisa mais acadêmica até. E o quanto a gente falar de maneira acadêmica acaba afastando as pessoas, sabe? Tipo, alta literatura, quando alguém fala assim. E onde seria o equilíbrio, se a gente precisa de um equilíbrio ou não, pretendemos buscar mais leitores e, ao mesmo tempo que a gente tenta levar para esse lado mais acadêmico, mais longe da palavra nerd, quadrinho nerd, cultura pop, sabe? Qual que é o nosso objetivo, se a gente quer atrair ou se a gente quer se fechar, como é que vocês veem esse cenário atual, essa associação ou não? A gente quer falar que quadrinhos é muito mais do que se associar à cultura nerd. Enfim, não é uma pergunta fechada, redonda, assim, fácil de responder. É mais uma linha de pensamento. Eu queria justamente saber onde vocês se posicionam quanto é benéfico, não é essa associação do nerd com quadrinho. Eu fico pensando assim, quando eu falo acadêmico, não é um academicismo também, né? Eu digo na linguagem literária, assim, sim. Palavras que as pessoas ficam confusas na hora. Mas eu acho muito, eu tenho uma opção de sempre procurar o complexo, mas não tem a questão da clareza. Eu sou professora, né? Os quadrinhos não pagam né? As traduções nem nada, não vivo, né? Como todo mundo, né? Tal.
Eu sou professora, então eu prezo pela clareza, mas também prezo pela chamar as pessoas para a complexidade. Né? Não é isso, para mim isso não é afastar. E a gente está vivendo esse momento, né, bem difícil, de anti-intelectualidade muito forte, né? Ninguém quer mais pensar. Bom, há muito tempo tem isso, mas hoje cada vez mais isso está mais claro, né? Está se evitando pensar, né? Então, quando a gente vai esclarecer, mas os comentários estão abertos, mas a gente não vai recuar porque essa palavra é difícil, porque a gente tem que fazer com que as pessoas, hoje a gente tem o Google, que procurem essas palavras também. Sobre a questão do nerd, é bem difícil de analisar. Não é o nerd, né? Porque o nerd seria aquele que é o CDF, né? Também essa palavra também foi tomada, como é que é, apropriada, não eu diria vilipendiar, saquearam o geek, também não é o geek, né? Tem outra coisa. Eu acho que são circuitos diferentes de fato, né? Mas tem um problema aí. Eu estava brincando com alguém hoje mais cedo, algum crítico francês já fez uma análise sobre isso, mas realmente fez, e eu sei. Brincando. Tem o próprio Thierry Gronstein, que é o pesquisador mais conhecido, já foi traduzido, né? Ele tem um livro chamado Objeto Cultural Não Identificado, em que ele vai mostrar várias ações que editores, jornalistas de quadrinhos... Esse livro é de 96, se eu não me engano, na França, outro mercado, para mostrar como as estratégias de edição, de publicação e de imprensa tradicionais, elas trabalhavam para reduzir o número de leitores. Porque, a partir do momento em que só se reproduz um mesmo tipo de quadrinho, eles reduziam grande parte do público. Só que eles se fecham para um mesmo público leitor, que é um garoto adolescente de 15 anos batendo punheta. Desculpa. Mas o Guerni, por exemplo, tem vários trabalhos que vão falar sobre isso, mas tem uma questão da serialidade, ele vai fazer isso muito mais seriamente do que eu estou fazendo aqui, né? Então, é uma indústria que ela não a abre, né? Como a gente faz a abertura? São bibliotecas. Tinha que ampliar leitores, questões públicas. Aí você vai ver o PNDE, que agora talvez vai recomeçar, né? Até acho que foi 2011, o último, 2012. As editoras já trabalhavam livro autocensurado, né? As políticas públicas que a gente tem de acesso ao livro, o livro em geral, não só de quadrinhos, elas trabalham já para um livro não pensante, né? Então, o que a gente tem que mudar não é só aqui, né? É de chegar pelas escolas, chegar no público em geral. E isso não é só limitado ao público de quadrinhos. Não sei se eu te respondi, eu sou muito sensível a essas questões. Não, é que a minha pergunta também estava meio confusa, mas era não tanto quanto o autor que produz, mas quanto a crítica, eu digo, a linguagem, o meio que vocês usam, as palavras que vocês usam, ser mais acessível para não leitores. Essa que é a minha questão, sabe, de como vocês, da maneira com qual vocês vão se comunicar, não afastar, sabe, não intimidar, vamos dizer, futuros leitores de quadrinhos. Olha só, cara, um dos maiores erros que eu já vi comercialmente, eu vou falar comercialmente porque é o exemplo que eu tenho, é você pensar no médio. Insira aqui o que você quiser. Leitor médio, consumidor médio, cliente médio, né? Então, o meu primeiro pensamento é: leitor, confio em ti. Assim, eu vou apostar no complexo, mas não no obscuro. Embora eu goste do obscuro também, mas no caso da crítica que eu escrevo, eu aposto no complexo, mas não no obscuro. Então, eu acredito que elas possam ser compreendidas, sim. Eu pelo menos. Aí, se eu não sou compreendido, aí é uma falha de redação e de pensamento meu. Mas eu acredito que sim. Por mais que tenha uns palavrões lá no meio, tipo justaposição, tá explicado.
a internacional citacionista. Está explicado o que é internacional citacionista. Porque aí entra num troço que eu acho muito importante, que é a ampliação de repertório. Porque se a gente ficar rodando sempre o mesmo repertório, você só tem o quê? O mesmo repertório. Se você não tiver contato com o diferente, você não vai saber que o diferente existe. Né? E aí a gente vê isso assim, em cultura, isso te leva a menos acesso a algumas coisas. Na vida, isso te leva a odiar pessoas que são diferentes de você. E eu faço essa ligação mesmo. Pode parecer um pouco exagerado, mas eu acho que é uma trilha assim, que vai se construindo. Então, eu acredito em ampliação de repertório, e isso pode passar, sim, por um texto, às vezes, um pouco menos facilitado. Mas isso não quer dizer escrever difícil, mas talvez, se você colocar mais informação no texto, já fica mais difícil. E eu sempre vou fazer a defesa do estilo também, que eu escrevo de um jeito, o Paulo escreve do outro, Maria Clara escreve do outro, Libra escreve de outro. Eu também já me perdi se eu respondi essa pergunta. Sei lá, caso alguém queira perguntar mais alguma coisa, por favor, se manifeste. Eu digo isso porque, justamente, acabou de sair a Plaf, por exemplo, e eu também tenho a Antílope. E a Antílope, só o formato dela, a estética dela já dá um afastamento para o não leitor, manja. Enquanto a Plaf tem uma estética de revista, tipo, uma revista gratuita da cultura, é a mesma grampeada, fina, papel. A gente está falando de tudo isso, sabe? Desde a palavra até a apresentação. O quanto era isso, mas enfim, eu não vou esticar mais ainda. Não, eu só acho uma pena que a gente tenha que escolher. E a Plaf tem um conteúdo muito bom também. É a maneira como eles se apresentaram. Valeu. Só acho uma pena que a gente tenha que escolher entre Plaf e Antílope e não possa ter todo, sabe? A gente vai ter que encerrar. Obrigada, gente. Esse é o terceiro debate que a gente tem participado de quadrinhos, sobre quadrinhos no Brasil hoje. Né? Temos camisetas do Balbúrdia à venda. Muitos cartões aqui de graça para vocês. Ele se perdeu, deixou para trás. Não, mas aí tem mais de 2 minutos. Não, porque tem 2 minutos. Assim, acho que ficou implícito, não? Estava implícito. História de implícito tem dado muito problema ultimamente.